Boa noite a todos os irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Meu nome é Ronaldo, para quem não me conhece, pela bondade do Senhor e pela graça e misericórdia, estamos inseridos no corpo de Cristo aqui também, servindo como ministro, para abençoar e servir aos irmãos, né? Somos gratos por esse momento, por essa oportunidade. Grato a Deus pela vida nova em Cristo Jesus. Grato ao querido pastor pela confiança, pelo cuidado, pelas orações. Grato aos irmãos pela acolhida, né? Me sinto muito bem aqui com a minha esposa. Aliás, a razão maior para eu voltar para minha casa feliz, minha esposa. Graças a Deus está aqui comigo. Amados, tenho o envio e a oportunidade hoje de ministrar a palavra aos irmãos, compartilhar uma porção da palavra. Peço as orações dos irmãos e abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, verso de número 14. Paulo escreveu dizendo assim: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, fazia as coisas de menino, né? Agora que sou velho, preciso dos óculos, preciso de um paninho para enxergar o suor e a saliva. Mas como velho obediente, voltemos ao papel, né, profeta? Graças a Deus. Inclusive já fiz até o meu esboço no papel, pastor. Né? Vai que cai o celular, cai o aplicativo não abre, né? Então a gente não pode passar vergonha. Amados queridos, Deuteronômio capítulo 31. Vamos, se o irmão puder colocar para a gente poder ler aqui. Amém. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei a ele as minhas ordens. Assim Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda da congregação. Agora, Josué, capítulo de número 1, logo em seguida, virando apenas 3 ou 4 páginas, diz assim, o verso 1 e 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Já estamos num ambiente de oração e também profético, mas eu peço que você feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração, confessando a nossa dependência do Senhor. Pai, somos gratos pela sua bondade, misericórdia. Cada um de nós aqui somos frutos do seu trabalho incansável de nos transformar à imagem do seu Filho Jesus, a razão pela qual somos também gratos a Deus, porque não somos mais os mesmos. E cremos que há algo que o Senhor ainda deseja fazer nesta noite, através deste momento da Tua Palavra. Toma, Senhor, a direção de todas as coisas, realiza o Seu propósito, porque sabemos que o Senhor a tem. E Seu nome seja glorificado, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amados, para que nós pudéssemos pensar aqui a respeito do que essa palavra hoje traz a nós para nos ensinar, gostaria de que você pensasse a respeito do seguinte: os bebês, quando nascem, eles aprendem por imitação. Talvez você já saiba disso, mas o bebê, logo que ele nasce, ele não abre os seus olhos, porque no ventre da mãe ele não tem necessidade de usá-los, né?
Então a criança nasce com o olhinho fechado, até inchadinho, né? E depois de algum tempo, os olhos da criança se abrem. E não é de imediato que ela passa a usar de forma integral os seus olhos. A visão dela ainda é muito turva. Tanto que já é comprovado cientificamente que a criança, o bebê recém-nascido, não enxerga mais do que 20 centímetros além dos seus olhos, né? Ou seja, então a primeira face que ela reconhece é a da mãe, quando a mãe amamenta. É exatamente essa distância que a criança tem. E ela começa a perceber a presença da mãe, a aparência, o rosto da mãe, em quem ela sempre teve o amparo, o cuidado, e agora nos seus braços ela começa a reconhecer essa fisionomia. E é engraçado também a gente pensar que, porque a criança aprende por imitação, uma das primeiras coisas que ela faz, depois que ela chora, né? Porque chorar já é a primeira coisa que ela faz. Mas uma das primeiras coisas que ela aprende a fazer é sorrir. Porque é muito natural que a mãe, quando pega a criança no colo, né, aquele encanto, aquele momento, aquela satisfação, o prazer de estar com o bebê nos seus braços, ela sorri para o filho, fala com ele, né? E a criança, com o passar do tempo, vai repetindo o que ele está vendo ali, na face da mãe. Então, bobo é você que chega para a criancinha e dá uma sorrisinha e ele sorri de volta, achando que ele sorriu para você. Ele não está, não. Ele só está imitando o que você está fazendo. Não é? Não tem, quando vai visitar, fala, ele sorriu para mim. Agora, com o passar do tempo, a criança vai se desenvolvendo, ela tem outro comportamento, e daí já começa uma nova fase. E é engraçado a gente pensar, graças a Deus, essa casa tem um cuidado especial com as crianças, né? Nós percebemos, sabemos disso. Então, talvez eu esteja chovendo no molhado, mas você não precisa ensinar o que é errado para a criança. Você precisa ensinar para ela o que é certo. Porque o errado ela já vai fazer naturalmente. Você não precisa chegar para ela diante da tomada e falar assim, enfia o dedinho aí. Porque se você bobear, ela vai enfiar o dedinho ali mesmo. Então você precisa ensinar para que ela não faça tal coisa. Então o que é certo, nós precisamos ensinar às crianças. Aquilo que é errado, elas já fazem naturalmente. Primeiro, porque são inocentes, não conhecem a realidade. E segundo, porque a nossa natureza tende a fazer realmente o que é errado. Não é? Nós trazemos, ou trouxemos, graças a Deus, libertos pelo sangue de Jesus, somos uma nova criatura, né? Mas é próprio do homem fazer o que é errado, agir de forma errada. Nós precisamos fazer o que é certo. Por isso que Deus nos ama e nos acolhe. Porque por nós mesmos, nós não teríamos condições sequer de chegar até Ele. Mas Ele se manifestou através do Seu Filho e revelou o Seu amor a nós para nos transformar. Estamos crescendo e amadurecendo a cada dia. Amém? Pensando nisso, o texto que nós lemos aqui fala a respeito de uma transição. Moisés, já dito da parte de Deus que morreria, precisou levantar Josué, e Deus mesmo pediu para que Josué fosse apresentado ao povo, e a partir do momento em que Moisés não mais estivesse em meio ao povo como líder, que foi durante tanto tempo, agora Josué assumiria essa responsabilidade. O Josué, capítulo de número 1, nós vemos então que Deus já fala diretamente com ele e diz que ele agora é responsável para conduzir aquele povo. Sabemos por tudo que temos aprendido até agora da palavra de Deus, que Moisés nasceu no Egito e o povo ao qual ele fazia parte já estava no Egito há muito tempo, servindo como escravo, não desde o início, mas a partir de um tempo já não gozavam mais de liberdade. Então, foram pelo menos 400 anos dessa realidade. São José dos Campos, se eu não me engano, tem quantos anos? 200 e pouco? O Brasil tem 500 anos, nós não conhecemos toda a história do Brasil. Agora imagine você viver, passar 400 anos como escravo de uma nação como o Egito.
Tudo que Moisés aprendeu naquele período de tempo, ainda que ele soubesse algo a respeito do Deus que era o Deus do seu povo, não havia manifestação do poder, não havia manifestação da presença. O povo sequer tinha liberdade para adorar a Deus. E com o passar do tempo nós sabemos que muitas coisas somem da nossa mente. Quanto mais distante nós ficamos, mais nós somos capazes de esquecer, sim ou não? E a Bíblia diz então que Moisés nasceu naquela realidade, viveu por um período de pelo menos 40 anos, já maduro, homem. Coisas aconteceram ali que ele precisou fugir para o deserto. No deserto também ele viveu mais 40 anos. Já são aproximadamente 80 anos sem vida na presença de Deus, sem conhecimento de Deus, sem realidade de Deus. O coração dele ainda pensava a respeito de tudo que ele tinha vivido no Egito. Ele sabia que um povo estava lá, carente, necessitado de uma libertação, de algo tremendo da parte de Deus que ninguém teria condições de fazer, a não ser o próprio Deus daquele povo. Aí, numa ocasião, Moisés, cuidando do rebanho do seu sogro, conforme diz a Escritura, diz que ele vê uma sarça que ardia em fogo, ardia em chamas, mas não se consumia. Ele, interessado naquilo, se aproximou, mas antes dele chegar o mais perto possível que ele pudesse chegar, Deus falou com ele. Lembra da criança que olha para a mãe e aprende por imitação? Reconhece a mãe, mas não no primeiro momento, mas de acordo com o tempo vai passando. Moisés foi atraído pelos olhos. Deus não havia falado com ele ainda, só chamou a atenção dele, despertou o interesse dele. Moisés, querendo saber de algo novo, tremendo, diferente, poderoso, que até então ele nunca tinha visto em sua vida, chegou ali, interessado em conhecer aquilo que estava acontecendo. Mas como era uma providência, um cuidado, um chamado de Deus, Deus falou com ele. Moisés, calma, tira a sandália dos seus pés. A partir dali, Deus, como a mãe cuida do seu filho, ensinando os primeiros passos, Deus começou a ensinar os primeiros passos de um homem de Deus para Moisés, porque ele já era maduro. E acontece todo aquele episódio da libertação que nós sabemos, o envio de Moisés até o Egito. Porém, algo também acontece nesse meio tempo. Quando Deus começa a usar com poder e autoridade o ministério e a vida de Moisés, também um jovem que habitava lá como povo de Deus escravo no Egito, Josué, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, porque ele ainda estava escravo, mas vendo todos aqueles episódios, as pragas e tudo mais acontecendo, coisa que não era comum naqueles dias. Quem é esse cara? O que está acontecendo aqui? Josué se interessou e começou a acompanhar mais de perto tudo o que estava acontecendo através do ministério de Moisés. Houve então um despertamento na vida daquele jovem, já maduro de certa forma, porque a Bíblia diz que pelo menos 40 anos também ele já havia vivido no deserto, mas desconhecia o poder de Deus, desconhecia a graça, a presença, e ele foi conquistado por aquilo. Certamente ele olhava e ele pensava assim: eu quero ser como esse homem, eu quero acompanhar os passos dele, eu quero seguir, eu quero estar perto, eu quero ver o que vai acontecer de tudo isso que está se manifestando no meio do povo. E isso foi tão tremendo que, a partir do momento que eles cruzaram o Mar Vermelho, e novas experiências eles começaram a viver no deserto. Aqui eu vou pedir para quem está na mídia projetar para a gente alguns textos para nós refletirmos a respeito dos episódios, que são muitos, mas na verdade eu listei aqui 4, para nós pensarmos nesse processo de aprendizado e maturidade de Josué. Êxodo capítulo de número 17. Tenha a bondade de projetar para que nós possamos acompanhar. Êxodo 17, de 8 a 14. Diz assim: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim.
Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo, ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Primeira coisa que a gente observa na vida desse homem, despertado pelo que via Deus operando através do ministério de Moisés, e que viria a ser, mais tarde, o seu sucessor. Disponibilidade para servir. Diga ao seu irmão: disponibilidade para servir. Isso traz despertamento, isso traz motivação, isso traz razão para viver, razão para agir. Precisamos de algo que seja a razão de sermos quem somos, de fazermos o que fazemos. Josué, percebendo tudo aquilo, ele se dispôs e falou assim: se Deus é com Moisés, e Moisés, pelas mãos de Deus, é com este povo, eu quero ser com Moisés e com Deus. E se dispôs a servir. O episódio que nós narramos aqui diz que a vitória aconteceu enquanto Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés em oração. Nesta casa, nós temos aprendido a cada tempo que para que nós possamos nos manter em comunhão e servirmos aos propósitos de Deus conforme o chamado que temos, porque todos temos, precisamos estar debaixo da oração daquele que Deus estabeleceu sobre nós. E nós confiamos na oração e na vida de comunhão do nosso querido pastor Kleber. Ontem mesmo, no momento que eu falava com ele a respeito de hoje, eu falei para ele assim: o senhor vai estar lá, né? A hora que eu estava sentado ali, que eu não vi ele, eu falei assim: Jesus, eu quero estar sob os olhos dele. Amém? A disponibilidade de Josué levou-o a agir. A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor exige atitude. O amor exige comprometimento. O amor exige que nós façamos algo. Deus deu isso como exemplo. Josué entendeu esse propósito, assumiu aquela responsabilidade, venceu os inimigos, porém, quem estava no vale combatendo era Josué. Olho no olho com o inimigo, suando, expondo a sua vida, correndo o risco de ser ferido, até mesmo morto, não é? E a Bíblia diz que quando os braços de Moisés caíam, o inimigo prevalecia. Portanto, tinha momentos que ele via que não ia dar. Mas, com o decorrer de todo esse episódio, nós vemos que a vitória chegou e eles venceram o inimigo. Porém, Josué não sabia o que estava acontecendo lá em cima no monte. Portanto, havia um risco de Josué, como líder daquele grupo, encher o seu coração de arrogância e orgulho e falar assim: se não fosse eu ter assumido essa responsabilidade de estar lá combatendo esse combate, já era esse povo. Como Deus tem a sua maneira de nos ensinar, porque Ele sabe que nós somos filhos pequenos e precisamos aprender passo a passo, porque o que é errado a gente já sabe fazer, precisamos fazer o que é certo. Deus falou para Moisés: escreve tudo isso e lê para Josué,
para ele entender que ele venceu, mas debaixo de oração. Ele venceu debaixo de intercessão. Ele venceu porque tinha alguém entre ele e eu. Eu dei a vitória, mas eu contei com a oração de Moisés, Arão e Hur. Então, Josué vendo aquilo, lendo, ouvindo o que Deus pediu para que fosse lido para ele, o coração dele já fica assim, epa, amém, que bom, né? Vencemos, mas eu não venci sozinho, graças a Deus por isso. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você não vai vencer sozinho. Agora diga assim, nós venceremos juntos. Êxodo 32, 15. Êxodo 32, 15. Irmão, somado ao fato de eu tremer bastante, porque eu tremo mesmo, minha esposa sabe, eu estou um pouquinho nervoso, então não liga não, tá? Êxodo 32, 15 diz para nós. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém, Moisés, ou ele, respondeu, não é alarido de vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. É o que diz o meu texto. Mais uma lição que Josué precisava aprender. Discernimento. Percepção do que está acontecendo. Deus permite que nós possamos passar por situações em nossa vida que vai exigir de nós escolhas, decisões. Decisões que podem trazer sobre nós bênçãos ou maldição. Decisões que podem trazer de nós aliança e comunhão com Deus ou afastamento da presença de Deus. Deus permite essas situações para trabalhar em nosso caráter, para trabalhar em nosso homem interior, mulher interior, para trabalhar aquilo que nós somos e que nós possamos dar uma resposta à situação que está sendo exigida de nós. E isso requer discernimento. Se estamos em Deus, podemos confiar que o Senhor há de abrir os nossos olhos. Se confiarmos demais em nossas próprias sabedoria e conhecimento, o risco de errar é muito grande. A Bíblia está dizendo aqui que quando Moisés e Josué estavam descendo com as tábuas da lei, eles ouviam lá embaixo esses gritos. Porque o que estava acontecendo? Josué havia passado um período grande na presença de Deus. Deus havia dado a ele as tábuas da lei, um projeto grandioso do tabernáculo. Um projeto tremendo de adoração no meio do deserto, que era o propósito da libertação daquele povo. Enquanto Josué e Moisés estavam no monte, o povo debandou. O povo lá embaixo diz que Arão foi repreendido por Moisés e Arão diz assim, o povo trouxe ouro, eu coloquei no fogo, derreteu, saiu esse bezerro aí. Muito difícil, né? Pensa um trabalho de artesanato que você vai colocar no fogo e já vai sair do jeito que você... prontinho para vender. Alguém colocou a mão naquele negócio e deu forma para ele, né? E o sacerdote estava lá vendo tudo aquilo, não falou nada. E o povo começou a adorar o bezerro de ouro, porque Moisés não vinha logo. Eles se desesperaram. Há situações da nossa vida que o que nós entendemos ser presença de Deus não é manifestada, mas não significa que Deus não está cuidando de nós ou que Deus está ausente. Mas é uma necessidade. A mãe não fica o tempo todo do lado do bebê no berço. Por isso mesmo que ele chora. Quem captou aí? Então, Josué olhando toda aquela festa, ele ouvindo aqueles gritos, ele presumiu que era alarido talvez de uma batalha, de uma guerra, de um combate. Ainda que ele já tivesse tido algumas experiências, foi o que ele relatou para Moisés. Moisés,
já na presença de Deus, depois de tudo aquilo que Deus havia tratado com ele, disse para ele assim: não, esse barulho não é o que você está pensando. Isso aí é festa. Isso aí é culto. Isso aí é algo que está acontecendo que desagradou o coração do nosso Deus. Josué aprendeu mais uma lição. Nós sabemos que Moisés destruiu o bezerro de ouro. E Josué viu todo aquele episódio de perto, para que ele pudesse aprender então a discernir. Êxodo 33, de 8 a 11. Espero não enfadar os irmãos. Conto com a graça do Espírito Santo, para que nós possamos fazer essas conexões aí. Amém? E acontecia, 33, 8. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés. Diga comigo, e olhava para Moisés. Diga mais uma vez, e olhava para Moisés, pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo, mais uma vez aqui, e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Que coisa tremenda! Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Aqui mais uma expressão de disponibilidade, interesse e discernimento da presença de Deus. Josué estava revelando aqui um desejo ardente de permanecer também na presença desse mesmo Deus. O mestre ensina os passos a seguir. Aquele que está aprendendo precisa concluir que é melhor seguir esses passos. E Josué estava aprendendo com Moisés que era bom estar na presença de Deus, que era bom ver a manifestação da presença de Deus. A Bíblia diz que ele não se apartava da tenda, porque o coração dele ardia pela presença do Senhor, pela comunhão, por ouvir a sua voz, ainda que ele não tivesse tido nenhuma experiência extraordinária diretamente com Deus, mas ele ansiava por isso. O coração de Josué estava desejoso pela presença de Deus. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela assim: deseje a Deus. São passos na vida e no ministério de Josué que o foram formando para que ele pudesse assumir tão grande responsabilidade, conforme nós lemos aqui no início. Mas o objetivo de tudo isso, nós sabemos que bom seria se os nossos filhos permanecessem aquela belezinha que são enquanto são pequenininhos, né? Mas quando chega o seu filho de 17, 18, 20, 21 anos da escola, você não pega ele mais no colo. Você não dá mais uma madeirinha na boca dele. Não é? Você não tem mais o cuidado, porque ele cresceu. Ele está na fase de que agora ele precisa aprender por si mesmo, tomar as suas próprias decisões. Ele está na fase da maturidade. Porém, o pai tem que estar perto. Tudo que Deus promove de experiência em nossas vidas, levando em consideração a nossa disponibilidade em servir, levando em consideração as oportunidades que temos para discernir a presença de Deus ou não, o que é certo ou não, levando em consideração o desejo que temos de estar na presença de Deus, é para que com o passar do tempo, Deus trabalhando tudo isso em nós possamos ser maduros, nós possamos ser homens e mulheres provados e aprovados por Deus. E isso nós vamos ver em Números 14, de 3 a 9. Pastor, como que está meu tempo? Está tranquilo? Até meia-noite? Ah, tá bom, obrigado. Brincadeira. Números 14, de 3 a 9.
Diz assim a palavra do Senhor. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Aqui, aquela tal promessa dada desde Abraão, esquecida no Egito por conta do tempo de escravidão, mas resgatada pelo ministério de Moisés, de entrar e tomar posse de uma terra prometida, estava prestes a acontecer. Os espias já haviam visto que aquela terra era uma realidade, e não apenas era uma realidade, era uma terra deleitosa, era uma terra favorável, era uma terra que valia a pena todo o sacrifício, luta, combate, desgaste, para tomar posse dela. Apesar dos inimigos estarem lá, e os inimigos serem maiores do que eles tinham a expectativa de ver. Todo mundo se rebelou, todo mundo desistiu, todo mundo pensou assim: melhor a gente voltar para o Egito. Foi bom a gente ter visto esse mover de Deus, foi bom a gente ter visto tudo que Deus falou, foi bom tudo isso que a gente viu acontecer, foi tremendo, a gente vai guardar na nossa memória, mas é melhor a gente voltar para o Egito, porque essa coragem nós não temos, esse risco nós não queremos assumir. Josué, olhando para tudo aquilo, falou assim: o quê? Depois de tudo que a gente passou, depois de toda a experiência que Deus deu, depois de tudo que nós ouvimos, depois das promessas, depois da presença de Deus, depois do favor, depois de tudo que Deus operou, agora nós estamos aqui a um passo de conquistar o que era uma promessa, agora já é uma realidade, não vamos desistir agora não. A Bíblia diz que ele rasgou suas vestes e chamou a atenção do povo todo e disse: não, continuemos firmes no propósito de Deus, continuemos firmes naquilo que Deus ordenou a nós, continuemos firmes naquilo que Deus determinou a nós. Porque não é na força do nosso braço, mas é no poder de Deus. Isso é um sinal de maturidade. Isso é um sinal de que a fé chegou no estágio de que não é uma fé incapaz de produzir, mas é uma fé que tem condições de dar frutos. É uma fé que pode se manifestar a ponto de contaminar outros. Não é assim? Amados, mas até aqui a gente refletindo em tudo que nós consideramos a respeito desse episódio da vida de Josué, como eu falei, 4 pontos apenas, outras coisas nós poderíamos falar a respeito. Deus, de fato, entregou aquela terra prometida ao seu povo. Tudo isso é figura do que hoje nós vivemos como igreja. Tudo isso é figura, ainda que no início do seu ministério, Josué ainda não tinha sequer a lei, porque a lei veio depois, mas já vivia a graça e o favor de Deus. A lei aconteceu, direcionou, formatou aquele povo, deu a eles uma identidade provisória. Mas o propósito de Deus maior era revelar tudo que Ele manifestou através do ministério de Moisés, tudo que Ele revelou através do ministério de Josué, fazer e realizar e operar tudo isso através da vida do seu Filho Jesus. Porque a conquista que Jesus viria fazer ao Pai seria de uma multidão de filhos. Promessa que Deus mesmo havia feito a Abraão.
Portanto, nós vemos que o que Deus investiu em Jesus, se é que eu posso traduzir dessa forma, porque não há palavra humana para poder expressar isso, pelo menos eu não tenho agora. Tudo que Deus investiu em Jesus é para revelar que Ele é maior que Moisés, maior do que Josué. E Hebreus mesmo fala um pouquinho a respeito disso. Hebreus 3, livro de Hebreus, né? Carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 3 ao 6. Bendito seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus, falando a respeito da realidade do ministério de Jesus, do Filho, e da excelência e do Filho na obra para a qual o Pai o confiou, o escritor diz assim, em Hebreus 3, de 3 a 6. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo Jesus, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Maior obra realizou o Filho Jesus. Maior obra realizou o Filho. Maior é Jesus do que toda a realidade que nós podemos aprender no ministério de Moisés e de Josué. Tudo isso tem o seu significado, tudo isso tem o seu valor, tudo isso é necessário para que nós possamos nos espelhar e confiar que Deus trabalha e que de fato Ele nos leva à maturidade, porque Ele fez isso com Moisés. Quando Deus atraiu Moisés à sarça, ele era um homem natural. Mas quando Deus falou com Moisés face a face, quando ele voltava para o arraial, a face dele brilhava a ponto de cobrir o seu rosto. Porque a presença de Deus era manifesta na vida de Moisés. Josué atingiu a maturidade a ponto de conquistar a terra prometida, assumir todos os riscos e estar lá, pisar naquilo que antes era só uma promessa. Mas maior obra fez o Filho. E sabe o que é interessante de tudo isso? Para que nós possamos fazer a conexão então com aquele que eu estava comentando no início, de que o bebê aprende por imitação, que a criança precisa ver o exemplo dos seus pais. Quantas vezes nós não vimos, para quem teve essa oportunidade, e para quem é filho talvez você possa ter até história para contar. Quantas vezes nós percebemos os nossos filhos nos imitando, né? Eu tenho foto da minha filha com a minha botina, 42 de segurança, quando ela tinha 6 anos de idade. Ela andando com aquela botinona dentro de casa. Os nossos filhos nos imitam, ou pelo menos querem nos imitar. Assim também nós fizemos. Muitos de nós talvez não tivemos bons exemplos para imitar. Mas hoje nós temos um exemplo a ser seguido, que é o próprio Filho, que é Jesus Cristo, que nos leva ao Pai. E sabe o que é interessante, como eu estava dizendo? Abra em João, capítulo de número 5. Eu estou enchendo de papelzinho aqui, depois eu vou catar tudo, tá, pastor? Evangelho escrito por João, capítulo de número 5, verso 16, diz para nós assim: E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Foi a respeito da cura daquele homem no tanque de Betesda. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Filho imitando o Pai. O Filho se identificando com o Pai.
o Filho realizando a obra do Pai. Verso 19 diz para nós assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Mais uma vez nós percebendo a conexão de nós estarmos atentos ao que Deus faz, a percebermos a ação e o mover de Deus em nossa vida, ainda que as coisas não aconteçam de forma extraordinária. A Bíblia diz que Jesus fez muitos milagres. João mesmo no final do Evangelho ele fala que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberiam em livros. Mas o que ele relatou aqui era para que gerasse fé, para que as pessoas reconhecessem o poder de Deus, a presença de Deus, o ministério do Filho, que estava imitando o Pai. Qual é a expectativa desse Filho com relação à noiva que ele conquistou para si? É que nós também o imitemos, que nós também possamos seguir os seus passos, que nós possamos nos espelhar nele, que nós possamos perceber o agir e o mover dele, que nós possamos estar atentos ao que ele diz, ao que ele determina, ao que ele fala, ao que ele ordena, ao que ele cuida, ao que ele trata conosco. E muito disso, ainda que muitas coisas Deus promova para a nossa maturidade, de forma particular, pessoal, em momentos que nós estamos na presença de Deus, muito mais Deus opera quando estamos em comunhão. Muito mais Deus opera quando estamos conectados. Porque este é o propósito de Deus. Deus nos convence de coisas que sozinhos nós não seríamos capazes de crer. Mas quando Deus vai trabalhando em nós, através do ministério do irmão, através daquilo que Deus já coroou de experiência, para que assim nós possamos honrar aquilo que a vida de Deus já é na vida dos irmãos, vai trazer para nós crescimento. Porque esse é o propósito de Deus sempre. Deus não nos quer ver, depois de tanto tempo caminhando na sua presença, como crianças. O amor dele não muda, continua sendo o mesmo. O fato do meu filho chegar em casa hoje, eu não poder pegar ele mais no colo, não significa que eu não o amo mais. E olha que eu faço esforço para isso, hein? O meu filho já está maior que eu, ele chega, eu abraço. Abraço, às vezes eu penso até que ele está dando uma fugidinha, fica aí, rapaz, deixa eu abraçar sossegado. Eu aperto, beijo. Às vezes até na rua, se abusar no trabalho dele, eu chego, abaixo a testa e dou um beijo na testa. Pai, não queima o filme não. Se segura aí, filhão. Você é meu filho. Eu te amo e eu não vou esconder isso. Então, aí é problema seu. Mas ele não é mais criancinha. Eu não posso tratá-lo mais como uma criança. O trabalhar de Deus na nossa vida para que possamos ser maduros e produzirmos obras maiores. Foi o que Jesus disse aqui. Não é? Olha só, verso 20 de João 5. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Esse vos aí somos nós. Esse vos aqui é Alexandre. Esse vos aqui é Nádia. Esse vos aqui eu ainda vou aprender o nome de mais gente, eu vou falar. Edgar. Jesus está falando aqui a nosso respeito. As obras que Ele faz é para que nós nos maravilhemos disso e nos entreguemos a Ele sem reservas, para que Ele possa fazer o que Ele quiser em nós, para então Ele fazer através de nós. O trabalhar de Deus é maravilhoso em nossa vida, irmãos. Eu já caminho aqui para o encerramento, agradecendo a paciência dos irmãos.
A Bíblia diz que no livro de Jó, depois de todo aquele episódio que aconteceu com Jó, que os irmãos sabem bem, tudo que ele veio a perder, 38 capítulos se passaram de discursos, de argumentações, de eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, entre Jó e os seus amigos. E Deus ficou quietinho, não falou nada. Deus não se viu e nem se vê na condição de ter que dar satisfação de nada a ninguém. Ele é Deus, Ele sabe como faz, o que faz, quando faz, por que faz. Deus permitiu que eles argumentassem, questionassem, murmurassem até mesmo. 38 capítulos se passaram. A Bíblia diz no verso 1, se eu não me engano, lá de Jó 38, se você... Abre aqui para mim, irmão. Por favor. Porque se eu estiver errado, a gente já procura. Jó, capítulo 38. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. É isso mesmo. Aqui. Então, eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão, ou redemoinho, dependendo da tradução. E indagou. Só aqui que Deus falou com Jó. Mas Deus não falou na calmaria, não. Deus poderia ter vindo numa brisa, naquela situação de crise de Jó. Jó estava a ponto de... Ele não tinha mais estrutura. Ele já estava no extremo de tudo que um homem poderia suportar. Por isso que o homem natural não traz salvação para ninguém. Somente o Filho de Deus, como homem, morrendo na cruz, promove a salvação de todos aquele que nele crê. Aí Deus poderia falar com Jó, uma brisa suave. Jó, eu vou consolar seu coração. Mas a Bíblia diz que Deus falou com Jó no meio de um tufão, no meio de um redemoinho. Sabe o que o redemoinho faz? Difícil a gente ver, né? Mas às vezes acontece. Quando acontece um redemoinho na rua, ou um lugar onde você está passando, ou se você pesquisar na internet, aí você vai perceber. O redemoinho pega as coisas que estão aqui embaixo e vai jogando tudo para cima, não é assim? Se tem alguma coisa que está ordenadinha, arrumada, que tem um monte de folha, papel, dinheiro piorou então. Aí embola tudo e vai e se perde. Deus sabe trabalhar com o caos. Deus sabe dar ordem ao caos. Colocar ordem no caos. Não sei como está a sua vida. Não sei se você olhando para a situação que você tem vivido até agora, você fala assim, Deus não é na minha vida. Deus não é na minha família. Deus não é na minha história. Porque senão não estaria acontecendo tudo o que está acontecendo. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu vou desistir. Eu vou largar a mão de tudo. Eu achei que eu ia suar, pastor. Não suei não. Só para não perder o trabalho de ter trazido a toalha. A situação que você está vivendo, Deus tem condições de colocar ordem no caos. E ainda que você não ouça Deus falando num sussurro, na madrugada, no silêncio, Deus pode falar no meio do redemoinho. Deus pode falar no meio do tufão. Porque Ele tem condições de, apesar de tudo que já estava ruim, até tem um ditado que diz, né? Não há nada ruim que não possa piorar. A vida de Jó já estava ruim. Quando veio o tufão, então, daí já... Agora, desgovernou tudo. Mas foi Deus que falou com você, filhão, calma aí. Eu vou mostrar como as coisas são. Eu vou colocar para você porque eu fiz, porque eu criei, porque eu me manifestei. A ponto de Jó, depois de ter sido convencido por Deus e ter aceitado o trabalhar de Deus na sua vida, e esse trabalhar de Deus levou Jó a uma maturidade que só as suas experiências humanas por si só não poderiam levá-lo. Jó disse assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo estar. O que Deus tem para a sua vida é para te colocar num nível mais elevado,
mais sublime. Porque os planos e os pensamentos de Deus a nosso respeito não são de mal, mas são de paz e de bênção. Por isso Ele te colocou no meio do corpo. Você é bem cuidado, você é bem tratado. E você pode esperar isso da parte de Deus. Porque você está numa casa que o interesse maior dessa casa é cuidar de vidas. Não que isso não dê trabalho, porque dá. Mas como Josué, como Moisés, temos líderes sobre nós que estão dispostos a derramar o suor, sangue se necessário, para que nós possamos, amadurecidos, realizar as obras que hoje nós vemos, mas crendo no Filho, no poder de Deus, podemos fazer obras maiores do que Ele mesmo fez. Amém? Fique de pé. Vamos fazer uma oração e cantamos. Pode ser? Posso fazer uma oração breve? Coloque a mão sobre o seu coração num ato de entrega e confiança em Deus. E diga a Deus: Senhor, eu quero confiar que nada foge ao teu controle, de fato. A minha vida está sobre o comando do Senhor. Eu confio em Ti. Eu quero viver as experiências que estou vivendo, passar pelas crises que estou passando, vivenciar o que estou tendo dificuldade para vivenciar, acreditando que ali na frente eu serei ainda melhor, aos teus olhos, não aos meus olhos, porque o Senhor está trabalhando em minha vida. Deus, obrigado por ter cuidado de mim, obrigado por me amar, obrigado por me ensinar. Amém, graças a Deus.